morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Repetindo o versículo: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Meus amados, eu quero nessa noite aqui meditar com os irmãos a respeito da primeira parte desse versículo, que diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Vivemos para o Senhor. Para o Senhor nós vivemos. Meus amados irmãos e amigos, se Deus Ele desejasse no seu coração, na sua vida, cada crente, cada cristão poderia ter logo entrado nos céus, ou ele poderia ter logo nos levado para o céu, no momento, no dia da nossa conversão. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele poderia, se Ele desejasse, levar-nos direto para o céu. Porque nós já estamos salvos, o que nós iríamos fazer mais aqui neste mundo? Então, se Deus desejasse, esse fosse realmente o desejo do nosso Deus, não seria necessário aqui ficarmos nos preparando através da santificação para entrarmos no céu. E nesse preparo, nesse tempo que nós estaríamos aqui ainda nos preparando, talvez muitos de nós acabariam se perdendo, como muito tem se perdido, porque muitos estão se desviando do caminho do Senhor, muitos estão se esquecendo do Senhor, com as suas vidas, com as suas atitudes, com os seus procedimentos, mas nós estamos aqui neste mundo. Então, qual é, portanto, irmãos, o nosso alvo aqui nessa vida? O que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Após nós termos aceitado a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida, até após nós termos convertido ao Senhor. Qual é, portanto, o alvo aqui nessa vida? Vivemos para o Senhor ou não? A Bíblia, que esse texto que Paulo escreveu aos Romanos, nos aconselha, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se eu estou vivo hoje, se você está vivo hoje, nós estamos vivendo hoje para o Senhor. Eu não estou mais nesse mundo vivendo aqui para este mundo. Eu estou vivendo para o Senhor. O Senhor agora, o Senhor Deus, eu vivo para Ele. Para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para mostrar ao mundo o Evangelho. É lógico que a nossa santificação aqui, neste mundo, é um processo longo, contínuo e às vezes até muito trabalhoso. Porque a nossa santificação, a cada dia nós vamos nos santificando. Ou seja, nós vamos nos preparando cada dia mais e melhor para nos encontrarmos com Deus. Então a nossa santificação ela é muito importante para nós, então, aqui vivemos nesse mundo. Porque através da minha oração, da minha meditação, da leitura da palavra, da pregação da palavra, testemunhando do amor, compartilhando o amor de Jesus, eu vou me santificando. Essa santificação é um processo longo, é um processo contínuo, é um processo que muitas vezes é difícil para muitas pessoas, mas esse processo, ele tem que existir em nossas vidas, ele tem que existir para que nós possamos então passar por esse processo e que não estaremos ainda perfeitamente preparados ou santificados até nós abandonarmos esse corpo físico e entrarmos além do véu. Mas assim diz Deus. Então Deus decidiu assim,
E Ele então chamou as pessoas em várias épocas, em vários tempos, e aqui nesse tempo hoje chamou todos nós, estamos aqui, para que nós nesse tempo, nesse local, nesse bairro, nessa igreja, nós possamos viver para o Senhor. Esse é o grande desafio de hoje, irmãos, que nós temos em nossa vida, de vivermos para o Senhor, de gastarmos a nossa vida, o nosso talento, o nosso dom, o nosso dinheiro, gastarmos tudo aquilo que nós temos, que Deus tem nos concedido, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, é para que nós possamos viver para o Senhor, viver mesmo para o Senhor, porque o mundo de hoje, irmãos, precisa muito de pessoas para viver para o Senhor. Ou vivemos para o Senhor nesse mundo, ou vivemos então para o diabo. Não tem outra escolha. Ou nós vivemos para Deus, ou vivemos para Satanás. A gente não pode jamais ficar em cima do muro, porque em cima do muro é muito perigoso. Ou nós temos que tomar realmente uma decisão de nós realmente então vivermos para o Senhor. Então, irmãos, Deus poderia ter nos levado logo para o céu. Logo, eu me converti, eu me entreguei a minha vida a Jesus. Ele poderia pegar a minha vida, né, nova ainda, como eu estava, quando eu aceitei a Jesus, e me levar lá para o céu. Mas acontece que Deus tem um propósito, porque através de mim, através de você, outras pessoas serão alcançadas, porque você vai testemunhar, você vai viver para o Senhor aqui neste mundo. Então essa consciência, irmão, que nós podemos ter hoje, e até muitas pessoas hoje estão pedindo para ir logo para o céu. Eu estava lendo essa semana uma estatística e uma pesquisa que foi feita, e perguntaram assim às pessoas mais velhas, acima de 50 anos, e acima de 60 anos e por diante. Perguntaram a ela sobre o céu. E ela falou assim: olha, eu estou pedindo muito a Deus para ir logo para o céu. As pessoas de mais idade, o desejo que elas mais têm é de partir para ir para a eternidade. Perguntaram isso àqueles jovens na faixa de 35 anos. Eles disseram que não estou muito interessado de agora para o céu, não. Aí desceram um pouco mais para os jovens de 18 anos. Não, nós nunca pensamos nisso. Nós não queremos pensar nisso agora. Porque nós somos muito novos, nós temos muita vida para dar, muita vida para realizar, então não vamos pensar nisso não. Nós vamos pensar nisso só quando nós chegarmos lá nos 60. Então isso, meus amados, é um fato natural, porque um jovem hoje, ele não pensa muito sobre o céu não. Ele está pensando mais na sua vida, na sua estrutura física, no seu estudo, na sua profissão, como eu pensei quando eu era jovem. Mas agora, quando eu já estou velho, né, assim, quando eu já estou numa certa idade, eu estou assim já pensando mais no céu. Não deveria ser assim, né? Mas é assim que as pessoas vivem hoje. É assim que a maioria vive hoje. Só você fazer uma pesquisa aqui na igreja, você vai ver que essa é uma resposta que todos já vão dar. Às vezes eles pensam, mas pensam assim muito no geral. No particular não. Porque muitos acham que ainda não vão morrer nessa idade nova. Vão esperar chegar ainda bem maduros para morrer. Tem muitas pessoas que já com uma certa idade estão até pedindo a Deus para morrer. Senhor, me leva. Conheço alguns irmãos aqui que já falaram isso. Pastor, eu estou doido para ir para o céu. Estou doido para morrer para o céu. Não é assim? Então, meus amados, é isso que a gente, às vezes, muitas pessoas estão pedindo. Então, Deus poderia ter nos levado logo para o céu. Mas acontece que eu falo com essas pessoas que estão querendo ir logo para o céu, dá uma calma na sua vida, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer com você nesse mundo. Você tem muita coisa, muito trabalho para você fazer para Deus aqui neste mundo. Deus não te levou ainda, porque você precisa ainda viver para Deus nesse mundo. Você precisa de realizar muitas coisas que você não conseguiu realizar.
E tem muitas pessoas que só vão realizar muitas coisas para Deus a partir de uma certa idade da sua vida. Lembra disso? Muitas pessoas vão realizar isso com uma certa idade, porque eles já estão mais tranquilas, né, assim, compreendendo mais, estão vivendo agora para o Senhor. Então, meus amados, será que Deus deixaria seus filhos fora do paraíso um único momento? Não. Deus não é Deus que nos abandona. Deus não deixa o seu filho fora do paraíso por um único momento. Deus quer que todos nós estejamos no paraíso com Ele. E esse paraíso ele começa aqui neste mundo, quando nós vivemos pregando o Evangelho. Nós estamos vivendo esse paraíso aqui com Deus. Essa vida que nós temos aqui, se vivemos para o Senhor, nós vamos fazer isso. Porque o exército de Deus, meus irmãos, o exército de Deus, do Deus vivo, está aqui nesse mundo batalhando por nós, lutando por nós, quando poderia dar uma ordem e a batalha está vencida. Mas nós temos que passar por tudo isso aqui, para que nós possamos valorizar isso cada vez mais, santificar mais a nossa vida, e a nossa santificação possa passar também por provas difíceis que a gente pensa que não vai conseguir vencer, mas a gente consegue vencer. Então é isso que nós temos que viver então para o Senhor, porque ainda, irmãos, seus filhos, nós estamos vivendo aqui, quando uma única palavra nos levaria para os céus. Estamos aqui, meus irmãos, para vivermos então para o Senhor. Então viva a sua vida de tal maneira que você agrade, glorifique, adore, exalte o nome de Deus. Em todos os atos da sua vida você possa viver para o Senhor. E para levarmos, irmãos, outras pessoas a conhecerem a Cristo. O apelo realmente que nós estamos tendo aqui e que nós recebemos diariamente aqui nessa igreja, aqui nos cultos, a irmã, por exemplo, diz que vamos compartilhar, vamos provocar uma conversa, vamos provocar uma situação, vamos perguntar a essa pessoa algo, vamos iniciar um papo, para a gente poder compartilhar esse amor, para que outras pessoas venham conhecer a Cristo através de nós. Assim então estamos vivendo para o Senhor. Vivendo para o Senhor. Não é verdade? Permanecemos aqui na terra, irmãos, como semeadores. Semeadores. Para semearmos, para espalharmos a boa semente. Não é interessante a gente semear, a gente plantar, preparar a terra, ter um zelo, um carinho todo especial, de preparar aquela terra, aquelas sementes, e aí então ele vai semear aquela semente. Então nós estamos aqui, irmãos, para semear a palavra de Deus aos corações que são duros, corações difíceis, corações que rejeitam uma vez, 2 vezes, 100 vezes, rejeitam muitas vezes a palavra, mas um dia aquele coração vai se abrir para o Senhor. Aquele coração, um dia ele vai ser tocado, o Espírito Santo vai convencer aquela vida, e ela vai então ser salva. Então nós estamos aqui, irmãos, para semearmos, para espalharmos a boa semente. E nós estamos aqui, irmãos, neste mundo como lavradores. Lavradores não apenas para colher, mas para arar a terra árida. E como tem terra árida nesse mundo? Como tem terra, irmão, dura nesse mundo? Como tem corações duros nesse mundo? A gente prega, fala, ora, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e as pessoas não aceitam. Então isso é um desafio para nós, irmãos, não desanimarmos como lavradores. O lavrador é aquele que luta no sol, naquele sol causticante, aquele calor do meio-dia, das 3 da tarde, da manhã. Às vezes produz, planta, mas aqui não produz.
E ele, com fé novamente, ele vai novamente arar a terra, ele vai irrigar aquela terra árida, porque ele sabe que Deus um dia dará aquele fruto. Isso é muita fé que nós temos. Então, amados, precisamos, então, como lavradores, arar esses corações áridos, essas mentes que são áridas, desconfiadas, mentes que realmente não querem aceitar, até duvidam, até combatem a palavra. Não é assim? Aquele deputado, que lá em Brasília disse que, alguém disse, não, mas ele está escrito na Bíblia. Não, vamos mudar a Bíblia então. Vamos mudar a Bíblia então. Tem muita gente que está mudando a Bíblia, querendo mudar a Bíblia. Os costumes, não é assim? Vão mudar a Bíblia, mas não é. Então esses corações, irmãos, nós precisamos lutar para que essas pessoas entendam que a Bíblia é a palavra de Deus. O que está escrito e acabou. Nós temos que aceitar conforme está aqui, nem acrescentar e não tirar nada. Então são vidas difíceis, vidas áridas, não é assim? Mas nós somos como lavradores, porque não cansamos, não desanimamos e não podemos desanimar jamais. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, como arautos. Arautos para quê? O que um arauto faz? Anunciando a salvação. Anunciando, pregando, mostrando a salvação está em Cristo Jesus. É isso que nós estamos aqui como arautos, para anunciar, para pregar, para falar, para cantar, para dizer às pessoas, olha, só Jesus Cristo é que salva. A única esperança é Jesus Cristo. Então precisamos levantar a nossa voz, vamos como arautos, os arautos do rei, Grande quarteto que existe. Que quarteto maravilhoso, Há mais de 30 anos pregando, cantando louvor dele. Mas nós arautos para anunciar, para falar, para testemunhar desse amor de Deus. Estamos aqui, irmão, neste mundo, e aqui vivemos em um determinado lugar para sermos sal da terra e a luz do mundo. Eu fico pensando que Deus poderia me dar a oportunidade de eu nascer em outra época. Eu fico pensando, por que Deus quis que eu nascesse nessa época, nesse tempo? Pensou? Aí eu fico pensando assim, por que Deus quis nascer? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. De eu viver nessa sociedade, de eu viver onde é que eu vivo, de eu viver aqui para o Senhor nesse tempo. As dificuldades que eu tenho enfrentado, que nós temos enfrentado, isso aí na presença de Deus não é nada, porque Deus me colocou nesse tempo aqui, no dia que eu nasci, até o dia que eu vou morrer. Eu devo então viver nesse tempo aqui. E agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor escolheu esse tempo muito difícil. Não sei se o tempo antes era pior, ou se depois será pior. Mas o Senhor me colocou nesse tempo aqui para eu viver aqui. E às vezes eu fico me questionando essas coisas, E assim eu agradeço a Deus por eu ter vivido aqui. Vivemos, irmão, por esse tempo, nesse lugar, por exemplo, nesse município aqui, não é verdade? E para que eu possa aqui nesse lugar, nesse bairro, nesse município, ser o sal da terra. Eu posso ser o sal da terra aqui nesse mundo, a luz desse aqui, para levar essa luz às pessoas. Então, quando eu compreendo assim, irmãos, porque eu vivo para o Senhor. Para o Senhor eu vivo, nós vivemos. Para sermos uma bênção para o mundo. Então Deus, meus irmãos, vai abrindo assim as portas para nós, e nós vamos entrando nessas portas, e Ele vai nos mostrando o que nós devemos fazer. E não devemos ter medo quando Ele abre as portas. Que se Ele abre uma porta, é para eu entrar nela. Se Ele derruba um obstáculo, é para eu entrar nesse. É avançar e não ter medo de ir à frente. Porque o medo, irmãos, não é dos crentes. O crente tem que ser corajoso. É como aquele café que vai sozinho, Sem bolo, sem biscoito, sem nada. Vai sozinho enfrentar o cidadão.
Nós temos que ir sozinho enfrentar, mas nós temos Jesus, nós temos o Rei dos Reis, nós temos o nosso general, que é Cristo, que vai conosco, que vai lutando ali conosco, para que nós sejamos uma bênção para esse mundo. Estamos aqui, irmãos, e aqui vivemos para glorificar a Cristo, para glorificar a Cristo em nossa vida diária, e através da nossa vida, outras pessoas venham a conhecer a Cristo como Salvador. Então nós temos de influenciar, nós temos de pregar, ensinar, orar por essas pessoas, ter um zelo todo especial por elas, para que através de nós, que eu vivo para Cristo, que eu vivo para Deus, eu possa então levar essas pessoas a conhecer a Cristo. Essas pessoas possam ser salvas por Jesus através de uma palavra, de oração, de ensinamento que eu estou levando. Estamos aqui, irmão, neste mundo como trabalhadores para o Senhor. Trabalhadores. Se é um local que falta trabalhadores, é na obra de Deus. Falta trabalhadores. E Cristo pediu: envia trabalhadores para a sua seara. Quantos municípios, quantos locais do nosso estado aqui que não tem um trabalho? Outro dia um pastor falou comigo que tem um local que tem 20 famílias batistas. 20 famílias. Aí eu falei para ele: se tiver 3 pessoas por família, tem 60 famílias, 60 pessoas. Dá para organizar logo uma igreja. Estão todas espalhadas no mundo. Precisa de organizar. Precisa de pessoas para trabalhar para o Senhor. E como trabalhadores, irmãos, com Cristo, cuidando para que a nossa vida corresponda a esse propósito. Trabalhar para o Senhor. Viver para o Senhor. Viver realmente para o Senhor. Por isso, irmãos, que Paulo, ele disse: por quê? Se vivemos, estamos vivendo aqui para o Senhor, o nosso foco, a nossa decisão é viver para o Senhor. Se é para glorificar a Deus, vamos glorificar a Deus. Se não for, deixa para lá. Se não for para glorificar a Deus, deixa para lá. Mas vamos viver para o Senhor, corresponder a esse propósito de sermos trabalhadores. Portanto, meus amados irmãos, vivamos de maneira zelosa, vivamos de maneira útil, santa, para o louvor da glória, da graça de Deus em nossas vidas. Vivamos assim nesse dia a dia, vamos servir ao Senhor. Irmãos, porque vivemos para o Senhor, é a melhor coisa que nós temos na vida para o Senhor, quando nós vivemos para o Senhor. É porque você vai ganhar uma vida, você vai tirar uma vida do caminho do inferno, da perdição, e colocar no caminho do céu. Olha que coisa maravilhosa! Quantas pessoas que amanhã chegarão perto de você e te agradecerão, ou te agradecerão porque você mostrou a elas o caminho da verdade, mostrou a elas o caminho da eternidade, e elas então estão livres, salvas por Jesus. Então, meus queridos, que a nossa vida, toda ela seja vivida para o Senhor, para servir cada vez mais ao Senhor. Vamos, irmãos, viver assim, dessa maneira, que neste mundo Deus está precisando tanto, mas tanto de pessoas que vivam realmente para Ele neste mundo. Como diz aqui em Gálatas capítulo 2, o verso 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então, meus amados, que nesta noite
nós possamos sair daqui com os nossos corações cheios da graça de Deus e nós possamos viver o dia de hoje, o dia de amanhã para o Senhor. Para pregar, para ficarmos alegres, felizes, e nós assim ficarmos alegres, felizes, porque Deus está nos usando para nós sermos um instrumento, nós temos assim um vaso, nós temos assim uma maneira de conduzir essa mensagem. Se for um rio, que nós possamos ser esse leito para levar esse rio, essa salvação. Se for uma luz, que nós sejamos esse fio para levar essa luz. Se for a água, que nós sejamos o cano para ser usado, para viver para o Senhor. E que nessa noite, então, meu amado irmão, minha irmã, você possa, então, colocar a sua vida e dizer: eu quero viver para o Senhor, no dia a dia da minha vida. Eu quero viver para Cristo no dia a dia da minha vida. Amém? Amém. Vamos cantar?